Oração para dormir bem. Amado filho, amada filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que Deus ilumine você, que Ele encha o seu coração, a sua mente de paz. Tenha certeza de que você não está só. Deus te ama e nele você terá toda a força para superar suas dificuldades, para descansar, se desligar e para começar um tempo novo na sua vida. Senhor nosso Deus, mais um dia chega ao fim. Nós te agradecemos, Senhor, pelas coisas que vivemos hoje, as coisas boas, as coisas difíceis. Te agradecemos porque as coisas difíceis nos ensinam a depender mais de Ti, Senhor. Senhor, nesse momento nós te entregamos de coração todas as dificuldades que estamos enfrentando, as preocupações, as conquistas, os motivos de alegria que vivemos hoje. Eu sei que o Senhor esteve comigo, esteve conosco até agora, Senhor. Venha acalmar, Senhor, a nossa mente, para que possamos dormir bem. Acalma nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos dormir bem. Vem, Jesus, em Teu nome, retirando todo estado de alerta excessivo, todo excesso de cortisol, Senhor, na nossa corrente sanguínea. Vem equilibrando, Senhor, do ponto de vista hormonal, nosso cérebro, nossas emoções, nosso corpo. Vem retirar esse estado de alerta, essa resposta de luta ou fuga. Vem acalmar, Senhor, os nossos sentidos, os 5 sentidos. Vem acalmar nossa criatividade, nossa mente, nossas lembranças. Vem centrar o nosso coração em Ti, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, tudo o que vivemos nesse dia. Nós te entregamos, Senhor, os nossos medos. Nós te entregamos as dores do nosso coração. Te entregamos as nossas angústias, tudo que rouba a nossa paz. Venha acalma, Senhor, o nosso corpo, nosso coração acelerado. Acalma nossa mente, os pensamentos que estão vindo um atrás do outro. Tantos pensamentos de medo, Senhor. Tantos pensamentos catastróficos, negativos, medo da morte, pânico. Vem libertar nossa mente. Retira todo medo, ansiedade e angústia da nossa alma. E ajuda-nos a amar, Senhor, e a sempre perdoar aqueles que nos ofenderam neste dia. Nós te entregamos, Senhor, as coisas que ficaram sem resolver. Nós te entregamos os problemas não resolvidos desse dia, as contas que não conseguimos pagar, as palavras duras que nos disseram, que estão sangrando o nosso coração. Nós precisávamos ter dito algo e não dissemos, precisávamos ter perdoado e não perdoamos, precisávamos ter vencido algo e não vencemos. Tudo que está por terminar. Nós te entregamos agora, Senhor, tudo que nos agita, esse pensamento fixo de que não vai dar certo, de que não vamos dormir, esse pensamento fixo de que não vai acontecer, que nós vamos mais uma vez passar uma noite em claro. Nós te entregamos, vem e nos liberta, Jesus, porque nada é maior que o Teu nome, que o Teu poder. Vem e liberta, Senhor, aqueles que têm o coração atribulado. Dá-nos a graça de dormir em paz, mesmo com pendências, com coisas a resolver. Dá-nos a graça de nos desligar, Jesus. Nós te entregamos todas as pendências, tudo que não fomos capazes de resolver. Entregamos isso a Ti, a oração que não conseguimos terminar, a tarefa que não conseguimos fazer, os exercícios que não fizemos. Nós perdoamos a nós mesmos por aquilo que nós não fizemos hoje. Nós perdoamos as pessoas e nós entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós.
Obrigado porque, como diz o Salmo 122, quando estamos acordados ou dormindo, o Senhor é o nosso guarda. O Senhor não dorme, nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Obrigado, Deus. Tu és o nosso guarda. Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, Senhor. A nossa vida, a nossa família estão seguras nas suas mãos. O nosso coração está seguro em suas mãos. O Senhor cuida de nós. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a honra. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Ele não dormirá, nem se ausentará. Ele que é o guarda de Israel. O Senhor é que me guarda. O Senhor é uma sombra à minha direita. O sol não me fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele mesmo vai guardar a minha vida. O Senhor me guarda na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, pelas palavras lindas desse Salmo 122, em algumas traduções, 121. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda na partida e na chegada. O Senhor nos guarda de dia e de noite. Obrigado porque nós podemos dormir na sua paz. Amado filho, amada filha, eu convido você, se isso é possível, feche os seus olhos por um minuto, por um momento. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você agora a respirar fundo. Você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. 3 vezes consecutivas. Façamos juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acalma o seu coração. Eu convido você com seus olhos fechados a viver uma dinâmica de oração comigo. Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar agora no colo de Jesus. Sim, Jesus está com aquela roupa branca, linda, uma túnica que vai até os pés, branca, resplandecente. Aquele seu cabelo tão lindo, sua barba, o seu olhar. Vem uma paz do olhar, da presença de Jesus, um conforto, uma segurança. E você está agora deitado no colo dele. Você também está com uma túnica branca. A sua expressão é de muita paz, de muita serenidade, de muita confiança, de muita alegria. Você está no colo de Jesus. E você vai respirando bem fundo.
depois vai expirando. Você inspira bem fundo pelo nariz e solta pela boca. Sem pressa, sem preocupação. Você está no colo de Jesus e você sente uma alegria tão grande. Você sente uma segurança. Nesse colo você não precisa ter medo. Nesse colo nenhum mal vai te atingir, nem o inimigo, nem as preocupações. E nesse colo você é aceito, é aceita como você é. Jesus te aceita como você está. Jesus te aceita como você é. Ele te abraça, Ele te acolhe com carinho. Talvez você não se sinta bom o bastante, boa o bastante. Talvez você não se sinta digno de ser amado, amada. Você se sinta uma pessoa não boa, não bonita, não especial, mas o Senhor está te dizendo: você é linda, lindo, você é meu filho. Eu amo você, eu aceito você do jeito que você é. Claro, quero te ajudar a melhorar, a crescer, a superar suas dificuldades, mas eu te amo. No ponto em que você está, eu te amo. No ponto em que você está, eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu Salvador. Sente a segurança que vem desses braços fortes de Jesus. Sinta a paz que vem dessa presença. Sinta a alegria. Você não está só. Talvez você venha se sentindo sozinho, sozinha por tanto tempo. É uma solidão que dói. Mas o Senhor agora está preenchendo essa solidão com o amor dEle, com a presença dEle. E você vai sentindo agora uma paz na sua mente, no seu coração, uma quietude. Continue respirando pelo nariz, profundamente soltando pela boca. Você vai sentindo que seus olhos estão ficando pesados. Você está sentindo, você vai sentindo que independente das coisas que ficaram sem serem resolvidas, pendentes, tudo está nas mãos de Jesus. Que Ele cuida de você, da sua família, que você não precisa se preocupar. E agora você vai entregando. Você vai entregando o seu corpo, vai soltando assim os seus ombros, seus braços, que talvez estavam tensos, armados para cima. Vai soltando seus braços, seus ombros. Vá tirando toda a tensão do pescoço, da nuca, do ombro. Vá aliviando a tensão que tinha nos braços, nas mãos. Vá soltando tudo isso, deixando cair. Vá soltando a tensão que tinha no abdômen, na barriga, no peito, nas costas, na coluna lombar. Vai soltando essa tensão que existia nos seus quadris, na bacia, nas pernas, no joelho. Vai soltando, entregando o seu corpo nos pés de Jesus, nos ombros, nos braços, no colo de Jesus, aos pés dele, no colo dele. Entrega o seu ser. Vai entregando também a sua mente, seus pensamentos, suas lembranças. Vai entregando suas preocupações. Ele te ama. Tudo está tranquilo, tudo está em paz. Você não está atrasado para nada, atrasada. Somente entrega o seu coração, o seu ser, nesse descanso profundo. Vem Espírito Santo agora sobre essa pessoa, batizando-a, enchendo-a,
destensionando-a. Faça com que esse filho, essa filha tenha agora um descanso profundo, uma paz. Batiza essa pessoa, Espírito Santo, vem sobre ela. Dê a graça a ela agora do repouso no Espírito. Em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre o vosso sono, a vossa noite, vosso descanso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você uma noite cheia de paz, de alegria, da presença de Jesus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, também compartilhá-lo com quem precisa. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, 26º episódio do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Que bom ter você aqui, filho, filha. Escreve aqui nos comentários como é que está sendo a sua experiência até então, você está entendendo, está sendo forte, significativo para você. Partilha aqui, quero saber, tá? E se você é novo, nova, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa agora seu joia, like e curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Vamos lá então, hoje Gênesis 49 e 50, como tarefa de casa, Jó, capítulo 41 e 42, Jó 41 e 42, gostaria muito que você levasse a sério essa tarefinha com Jó, tá? 41 e 42 e no final Salmo 17, é um mergulho mesmo na palavra de Deus. Gênesis 49 e 50 eu leio, no final vou tentar ler o Salmo 17 e você fica como tarefa para ler Jó 41 e 52. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder. Transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito do teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe das suas maquinações. Meu coração jamais se associa às vossas reuniões. Porque em sua cólera mataram homens e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência. Maldito furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó. Hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os teus inimigos. Os filhos do teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem por direito e a quem devem obediência aos povos. Amarra a videira, o jumentinho, a cepa, o filho da jumenta. Lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho dos seus olhos. Seus dentes são brancos como o leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios. E seu flanco se estende até Sidônia. Isacar é um instrumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado das quadrilhas de assaltantes, mas também assaltará e perseguirá. Azer tem um pão saboroso, que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta, que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil junto à nascente.
Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme. Seus braços e suas mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor que é a pedra de Israel. Graças a Deus, ao Deus de teu pai, que te ajuda, graças ao Deus Todo-Poderoso que te abençoa, com as bênçãos do céu Altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos do peito e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe e dos seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São esses todos os que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai a abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Em seguida fez essa recomendação: eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto dos meus pais, na caverna da terra de Efron, o Iteu, na caverna da terra de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã, essa caverna de Abraão, que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. Foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas dos filhos de Et. E tendo Jacó dado aos seus filhos essa última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. Gênesis 50. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam para que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário para o embalsamamento. Os egípcios choraram-no durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó, que meu pai me fez jurar-lhe: vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir a enterrar o meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: vai sepultar o teu pai, como ele te fez jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Gesem somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou em honra do seu pai um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atad, o povo daquela terra disse: grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel Misraim, dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Efron, o Iteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que tinham acompanhado nos funerais do seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tornará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe, antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. José dizia-lhes:
Disse-lhes: Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. José habitou no Egito, e também a família do seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração. Igualmente os filhos de Maquir, filhos de Manassés, vieram à luz sob os joelhos de José. José disse aos seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José, que fez que os filhos de Israel jurassem: Quando vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos e foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Veja bem, hoje concluímos aqui o ciclo dos patriarcas, com Gênesis 49 e 50. Linda a história de José. Mais uma vez os irmãos ficaram com medo de José se vingar deles. E José disse: Olha, eu sou Deus por acaso? É de Deus que vem o juízo, é de Deus que vem a justiça. Eu não vou me colocar no lugar de Deus. E ele reconheceu: vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus tirou um bem maior. Olha que homem, como eu disse há poucos dias atrás, né? Longânime, de coração grande, de alma grande, né? E você vê no capítulo anterior também, Jacó abençoando os seus filhos. Você vê, né? O primeiro, Simeão, não recebeu a bênção de primogenitura, né? Porque ele dormiu com uma das esposas do seu pai, né? Uma falta de respeito, né, para com seus pais. Naquela época, no Oriente Antigo, o respeito para com os idosos era algo muito importante e precisa ser hoje também, né? Então ele disse: Olha, você é o meu primeiro filho, mas Rubem, desculpa, não Simeão, você é o meu primeiro filho, primícia do meu vigor. Mas você maculou o meu leito, né? Depois ele disse para Simeão e Levi, o segundo e o terceiro, né? Olha, lembram que eles mataram aqueles homens que estupraram a irmã deles, né? Eles cometeram ali uma violência que poderia ter acabado com toda a família, porque eles tinham poucos homens para lutar, e era muito comum naquela época que aqueles povos que tiveram os reis, os homens assassinados, se juntassem e matassem quem o fez. Eles só não fizeram porque por uma graça de Deus, uma proteção de Deus, né? Disse ali a palavra quando nós líamos, né? Que Deus confundiu aqueles povos para que eles não soubessem onde Jacó e sua família estavam. Então aquilo, logicamente, pelas leis da época, pela concepção da época, ia trazer uma ruína, sabe? Total para o povo, né? Para a família de Jacó, para o povo de Deus. Então ele disse: Olha, vocês dois, né? Vocês são meus segundo e terceiro, Simeão e Levi, mas vocês não vão receber a bênção de primogenitura. Aí a bênção recaiu, como eu já tenho falado, sobre o quarto, que é Judá, né? Dizendo: Olha, você é um leão, né? Os filhos do teu pai se prostrarão na tua presença, filhote de leão. Diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque Judá recebeu a bênção, né? De primogenitura, e da tribo dele veio Jesus, né? Veio Davi, depois veio Jesus, que é o Messias. E a promessa feita a Abraão se concretizou em Jesus. Quais são as 3 promessas feitas a Abraão? Terra. A terra se concretizou, né, depois da conquista da Terra Santa, depois do tempo no Egito, que nós vamos ver no próximo período. Dinastia. Isso se concretizou da dinastia de Judá, que recebeu a bênção de Jacó, que recebeu a bênção de Isaac, que recebeu a bênção de Abraão, né? Veio Messias, veio Davi, depois o Messias, que é Jesus, e uma bênção que atingiria todo mundo. Isso aconteceu através de Jesus. Nele são abençoados todos os povos, porque a salvação não é mais coisa só dos judeus, é para todo mundo. Então, nessa descendência de Judá vão se cumprir as promessas de Deus. Por isso que eu digo, quando tiver uma genealogia na Bíblia, né, falando, fulano nasceu de Beltrano, de Cicrano, tenha paciência, ouça, isso é importante para você entender a história da salvação, por mais que às vezes seja um pouco enfadonho, eu sei, e importante também para você ver a fidelidade de Deus, né, que cumpre as suas promessas. Então, gente, hoje é o último dia do período dos patriarcas, né? Você vai ver que cada período tem uma cor, né? A criação era um azul, você vai ver que no card que identifica os vídeos, na thumb, né, que a gente chama, embaixo do lado direito, você vai ver que está escrito o período,
e a cor, né? Tava patriarcas com essa cor específica, acho que é violeta, a criação foi azul e agora vai começar um novo período que é a partir de amanhã, né? Que é o Êxodo e com uma nova cor também. Gente, então vamos fazer aqui uma síntese de tudo que a gente viveu nesse período dos patriarcas. Deus foi buscar Abraão lá em Ur, na Caldeia, onde hoje é o Iraque, né? Na Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego mesos, potamos, quer dizer, entre os dois rios, né? Entre o rio Tigre e o Eufrates, lá onde hoje é o Iraque. Ele trouxe e prometeu essas 3 coisas que eu já falei, né? E disse que Abraão teria um filho em idade avançada. Seu filho Isaac nasceu. Depois de muitas indas e vindas, Deus mostrou sua fidelidade. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú era o primeiro, mas Jacó roubou a bênção de primogenitura, né? E se tornou abençoado, porque uma vez dada a bênção não se voltava atrás, mas também Esaú fez, por um lado, por merecer, né? Desprezando a sua escolha, desprezando a unção que tinha sobre si, trocando a bênção do pai de primogênito por um prato de lentilhas. Depois nasceu Jacó, né? De Jacó nasceram os 12 filhos, né? Depois Jacó fugiu de Esaú, foi morar um tempo ali longe de Israel, trabalhando para o seu tio Labão, para o seu parente Labão, que lhe deu Lia como esposa, o enganou, depois lhe deu Raquel, depois dele trabalhar 14 anos. Depois de 20 anos que Jacó trabalhava ali para Labão, ele fugiu, veio para a terra de Canaã novamente, e os seus 12 filhos cresceram ali. Aí venderam José como escravo por inveja. José foi para o Egito, José se tornou governador depois de todos os sofrimentos que ele passou, né, cadeia, etc. E no tempo de fome, os seus irmãos foram lá e o sonho que José tinha tido se cumpriu. Seus irmãos se curvaram diante dele. Ele revelou sua identidade para os irmãos, trouxe os irmãos e a família para morar no Egito. E depois que José morreu, eles ficaram no Egito, né? E nós vamos ver o que aconteceu no Egito depois disso, que foi um período bem de provação também para o povo, né? É isso, espero que você tenha entendido bem o período dos patriarcas, porque isso é essencial. Se você não entende isso, você não vai entender a história da salvação. Salmo 17, para encerrar hoje. Ao mestre do canto, de Davi, servo do Senhor, que dirigiu as palavras desse cântico ao Senhor, no dia em que ficou livre de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse: Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio, meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da reabilitação. Dos mortos, a própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei para o meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos das montanhas fremiram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu. Calcavam aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fossem véu. Fez para si uma tenda nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, suas nuvens avançaram. Saraiva e centelhas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo, fez ressoar sua voz. Lançou setas e dispersou os seus inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar. Ficaram à vista os fundamentos da terra, ante a vossa ameaçadora voz, ó Senhor, ante o furacão da vossa cólera. Do alto estendeu sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários que eram mais fortes do que eu. E investiram contra mim no dia do meu infortúnio. Mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. Porque guardei os caminhos, Senhor, e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos, e não me desvio de suas leis.
ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos, diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vós vos mostrais bondosos. Com um homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Aos humildes salvais, aos soberbos humilhais. Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol. Sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora, nem que sejam poucas palavras, o que mais te tocou, o que Deus falou ao seu coração. Ótimo dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. O título dessa oração pode parecer ousado, mas eu creio, pela fé, nisso que está escrito aqui. Vença a ansiedade com esta oração. Porque nós cremos no poder de Deus, que tudo pode transformar. E na palavra de Deus nós lemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é confiando no nome dele, é invocando o nome dele, que nós ousamos em rezar para que ele nos liberte da ansiedade desordenada que rouba tantas coisas preciosas da minha, da sua, da nossa vida, não é verdade? Talvez o seu sono, que há muito tempo não está bom, você não dorme, mas não descansa, a cabeça não para, os transtornos associados à ansiedade, o pânico, as fobias, o medo. Deus é maior do que isso. E Ele pode acalmar essa tempestade na tua vida, creia. Eu te convido a já se inscrever aqui no canal. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa agora já de antemão seu joinha, seu like, sua curtida neste vídeo. E escreve também aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as situações pelas quais você deseja que eu reze, que eu o farei com muita alegria. Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 39. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou.
e houve grande bonança. Veja bem, saiba que esta palavra de Deus já está acontecendo agora na tua vida. Na tua vida. Você que estava no meio dessa tempestade emocional, psicológica, espiritual, relacional, financeira, o Senhor está acalmando essa tempestade agora com a força da palavra dele. No que nós lemos diz que Jesus repreendeu a tempestade e agora ele está repreendendo a tempestade na tua vida. Respira fundo agora. Respira fundo. Sente agora essa paz que o Senhor já coloca no teu coração, na tua mente. Essa preocupação. Vai entregando agora a Deus esse medo do amanhã, esse medo de morrer, esse cansaço. Vai entregando agora ao Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus, venha libertar essa pessoa agora, esse filho, esta filha, de tudo que lhe deixa ansioso, ansiosa. Liberta-o agora das raízes da ansiedade nele, nela. Liberta da preocupação, Senhor, do medo do futuro, do apego ao passado. Liberta do negativismo, Senhor, do pessimismo. Liberta de tudo aquilo, Senhor, que gera ansiedade neste coração. Todos os sentimentos estragados do passado, a culpa, o desespero, o desânimo. Liberta agora, Deus, essa mente de toda ansiedade. No nome de Jesus, liberta esse pensamento ansioso. Acalma esse ciclo mental. Acalma essa mente. Acalma esses pensamentos. Faça a calmaria, Senhor, se estabelecer agora nesta mente, nestes pensamentos. Eu convido você agora, querido filho, querida filha, a dar esse passo de meditação. Feche os seus olhos agora, se você pode, se você não está impedido por alguma tarefa. Feche os seus olhos. E você vai respirar fundo agora. Você vai respirar. Você vai inspirar, melhor dizendo, contando até 3. E depois vai expirar, soltar o ar, contando até 6. Você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Façamos juntos, inspirando. 1, 2, 3. E agora você vai expirar, soltando pela boca, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez mais, inspirando, contando até 3, inspirando pelo nariz e depois expirando, soltando pela boca, contando até 6. 1, 2, 3. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez mais para encerrar, você vai inspirar pelo nariz, contando até 3, e expirar da mesma forma, contando até 6, soltando pela boca. 1, 2, 3. Expirando. 1,
2, 3, 4, 5, 6. De olhos fechados, pode voltar sua respiração ao padrão normal. Você vai se imaginar agora, você vai viver esse momento. Você está, nesse momento, no alto de uma colina, de um morro. Não é um morro muito alto, não foi difícil de chegar lá. E no alto desse morro tem uma grama muito verde, muito bonita, não muito grande, uma grama baixinha. Existem algumas flores à sua direita que lembram assim um girassol, porém menores. À sua esquerda também tem flores. Flores amarelas, flores brancas. Sopra um vento muito tranquilo, muito gostoso. Você está com uma roupa branca. Você sente uma grande paz, uma grande alegria. E você vê que à sua frente tem alguém. Aproximadamente 1 metro de você. Quando você levanta a cabeça para olhar, você vê que é Jesus. Sim, é Jesus. Ele está diante de você, filho, filha, com essa roupa, com aquela túnica branca, branca como a neve, com aquele cabelo tão bonito, com aquela expressão, um olhar tão penetrante, uma expressão alegre. Ele te olha com tanto amor, amando tanto você, aceitando você como você é, amando você. Ele acolhe você. O olhar dele te enche de paz, te enche de alegria. O Senhor dá 2 passos, fica bem na sua frente, e agora Ele pega nas suas mãos. Você sente essa paz, você sente essa acolhida. Ele te ama do jeito que você é. Seus pecados não são maiores que o amor, com a misericórdia dele por você. E agora Ele está te dizendo: se acalma, meu filho, minha filha. Eu te amo. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de tudo. E você vai olhando para Jesus, recebendo essa acolhida. Ele não exige nada de você, Ele só te ama, te aceita como você é. Ele recebe o que você consegue oferecer, o que você consegue dar. E você vai continuar na presença dEle, de mãos dadas, olhando para Ele nesse lugar lindo de tanta paz, enquanto o Padre segue rezando por você. Senhor Jesus, Tu que estás agora diante dessa pessoa, eu peço, Jesus, venha libertá-la de tudo aquilo que gera ansiedade. Talvez é uma ferida do passado, talvez é um medo, é uma imaturidade que faz essa pessoa querer controlar tudo, Senhor. Talvez é a insegurança, Senhor, é o medo. Essa pessoa não confia em si, não acredita em si mesma, é a inferioridade que gera ansiedade. Venha curar as feridas geradoras de ansiedade. Venha libertar do medo excessivo, da preocupação exagerada. Em Teu nome, Jesus. Essa pessoa está tão cansada, Senhor. Vem renovar as energias psicológicas, espirituais, emocionais, físicas. Venha tocar na mente. Cura a insônia, liberta da perturbação durante a noite. Venha libertar da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade generalizada, da TAG, Senhor. Venha curar do toque. Venha dar humildade para essa pessoa aceitar essa situação que ela está vivendo. Aceitar no sentido de não se debater excessivamente. Liberta essa pessoa dessa pressa que ela sente, de querer resolver tudo para ontem,
dê calma, dê paciência. Batiza agora essa pessoa no Teu Espírito Santo, Jesus. Batiza agora essa pessoa no Teu Espírito Santo profundamente. Vem distensionar, Espírito Santo, todas as áreas do ser, sobretudo o ombro. Vem trazer uma profunda confiança em Deus, um profundo abandono em Deus. Que essa pessoa não queira mais controlar tudo. Pelo poder do Teu Espírito, Jesus, e em Teu nome, liberta essa pessoa de toda ansiedade, Senhor. Cura essa pessoa de toda ansiedade, que ela não tenha mais essa ansiedade desordenada e desequilibrada, que rouba a sua paz, o seu sono, que faz ela se precipitar. Liberta essa pessoa, Senhor, dessa impulsividade tão grande, que ela deixe as coisas acontecerem e mais, que ela confie que tudo está nas Tuas mãos, tudo. Aquilo que essa pessoa não pode controlar está nas Tuas mãos. Aquilo que a excede, que é mais forte que ela, está nas Tuas mãos. Dê a ela essa paz profunda, Senhor. E suscita nessa pessoa, Senhor, um desejo de estar sempre contigo, um desejo de rezar mais. Porque sem oração ela não vai conseguir vencer a ansiedade, ela não vai conseguir se administrar melhor. Ela não vai conseguir vencer os gatilhos da ansiedade. Retira essa pessoa desse ciclo de estresse, Senhor, de autocobrança, de cobrança dos outros. Que ela não se cobre tanto e que ela não dê o que ela não consegue, que ela não dê além dos seus limites, que ela respeite os seus limites. Batiza essa pessoa agora no Teu Espírito Santo, Jesus. Liberta ela da ansiedade desordenada, que ela durma em paz, que ela viva bem. Dê a ela uma confiança profunda no Teu amor. Aumenta nela a fé, para que ela creia que tudo está nas Tuas mãos e que o Senhor pode tudo. Te peço, Pai, no nome de Jesus, liberta essa pessoa da ansiedade agora, nessa oração. Cura-a profundamente, que ela saia dessa oração liberta da ansiedade desordenada e dando passos profundos para a cura total, perfeita e plena no caminho, gradativamente. Respira fundo agora, filho, filha. Você está ainda diante de Jesus, de mãos dadas, mas agora o Senhor te dá um abraço. Respira fundo, sente o cheiro de Jesus, sente a presença de Jesus, a força, a alegria, a cura que vem dele, essa coisa boa que você nunca sentiu antes. O Senhor te abraça forte. Agora o Senhor deixa de te abraçar, dá um beijo na sua testa e te diz: eu te dou a minha paz, receba a minha paz. Eu vou cuidar de você sempre. E de repente o Senhor vai se afastando lentamente, até que Ele sobe aos céus, Ele ascende aos céus. E você, nesse lugar lindo, sob essa montanha, fica com essa alegria profunda, com essa paz, com essa calma. Venha e receba essa oração todos os dias, porque o Senhor vai trabalhar e cada vez mais vai te dar sabedoria para lidar com estresse, com ansiedade, te dar a paz que você precisa, porque Ele te ama e está com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, vossa mente, vosso coração, vosso interior, vossos projetos, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.